RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. O nosso Cruzando as Conversas está começando agora, ao vivo, né? Contamos com a sua participação, como sempre. Contamos também com a sua participação no Facebook, no Twitter. Nesse momento, nós vamos já compartilhar a nossa live aqui pelo Facebook. Você pode acompanhar. Se na sua casa, na casa do seu parente, não tem o 524 ANET, que vai para 27 cidades no estado, você pode dizer, coloca lá no Face, você clica ali, você vai acompanhar ao vivo já a nossa transmissão. O Cruzando as Conversas sempre tem um propósito de trazer para você um debate para a comunidade e a comunidade também participar. E eu convido você a participar com o nosso WhatsApp também, né? Daqui a pouco eu dou o WhatsApp, primeiro eu vou dar o assunto, né? Porque senão daí aqui, ó, já está no Face o Cruzando as Conversas. Por isso que eu tenho que baixar o volume aqui. Ó, já está no Face, eu também já estou compartilhando lá no meu Facebook. Hoje nós vamos falar aqui sobre roubo de cargas. O roubo de cargas é um dos principais crimes cometidos no Rio Grande do Sul, e chegando a dar um prejuízo anual de 300 milhões de reais. Conforme a Polícia Civil, 398 casos de roubos e furtos de cargas em caminhões foram registrados em solo gaúcho entre janeiro e julho deste ano. Há pouco mais de uma semana, foi deflagrada a segunda fase da Operação Mãos à Obra, na qual uma quadrilha que roubava canteiros de obras de grandes construtoras foi desarticulada pela Polícia Civil Gaúcha. Somente este grupo investigado seria responsável por pelo menos 17 roubos entre 2015 e 2017, causando um prejuízo no mínimo de 2 milhões de reais. As empresas, já em âmbito nacional, as seguradoras alegam que ocorre, em média, 23 roubos por hora, dando um prejuízo de 1 bilhão de reais no país. Isso também vai afetar, né, o preço da carga, mexe na economia como um todo também. Bom, para debater este tema, nós recebemos aqui, já agradecemos as presenças, o especialista em segurança e diretor da Esquadra Gestão de Riscos, Gustavo Calef. Boa noite. Boa noite. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado. Do diretor da STI, corretora de seguros, especializado no segmento de transporte de cargas, Clayton Schroeder. Boa noite, Clayton, seja bem-vindo. Obrigado. E do titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, delegado Alexandre Fleck. É do DEIC? O senhor é do DEIC? Isso, é uma delegacia especializada do DEIC. Do DEIC, né? Bom, a sua participação é essencial aqui. Se você tiver alguma pergunta para os nossos debatedores, nosso WhatsApp é o 998 15 9990. Está na tela ali, ó. 998 15 9990. Você também pode fazer a sua pergunta. Vamos já aqui no Facebook. Nós já temos ao vivo aqui, Veres Bardelotto está participando, Carlos Alberto Kunst, Tatiane Hort também já está participando. Bom, eu vou começar então, justamente pelo nosso Schroeder, Clayton Schroeder, que é da corretora, porque pode nos falar aí sobre o prejuízo, né? Certo. Que isso causa e tudo mais, e os números. Como é que está atualmente? Agora nós estamos entrando em agosto, como é que estão os roubos de cargas no Rio Grande do Sul? Rogério, boa noite. Primeiro, dar boa noite para os colegas, o delegado Calef, parabéns pelo programa, parabéns aí pela, né, o trabalho que vocês vêm fazendo aí, e eu acho que esse tema é muito importante a gente estar debatendo aí pelo momento, o cenário que está acontecendo no Brasil. Bom, atualmente, Rio Grande do Sul, falando mais local aqui do nosso estado, o roubo ele vem, infelizmente, aumentando. Ele vem aí com uma crescente aí nos últimos meses, né? Nós estamos nos aproximando de um ano eleitoral, um ano que a probabilidade de aumento de roubo de carga, ela sempre cresce, né? Por vários fatores. E nós temos aí, como você falou, a questão do prejuízo, né? O prejuízo, ele está também bem alarmante, né? As seguradoras, nós, como corretor de seguros, somos especializados nessa linha. A gente também está muito preocupado, né? Porque você quer, ao mesmo tempo, fazer um trabalho
de avanço, de dar mais proteção para o cliente, porque é aquele transportador de carga que busca realmente ter uma boa apólice de seguro, contratar e estar assegurado, né? Porque ele sabe os riscos que ele está enfrentando. E as seguradoras também estão um pouco, digamos assim, com o freio de mão puxado, não querendo dar uma olhada para alguns mercados, algum segmento, né? Então isso vem nos preocupando. E a gente, como corretor de seguros, fica preocupado realmente com esse cenário, desse aumento de roubo, que a gente chega a pensar aonde que isso vai parar, né? Esses dias eu estava em São Paulo mesmo, a gente estava discutindo sobre o tema, porque é um tema a nível Brasil, né? Sim. Que digamos assim, a luz amarela já ligou faz tempo e a gente já está vivendo uma luz vermelha, digamos assim, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente também vem esse crescimento sendo atingido, né? Isso faz com que a cadeia ela venha com aumento de preço de produto e vai chegar no bolso do consumidor final. O seguro aumenta? O seguro fica... Aumenta, Rogério. Infelizmente também como a gente fala, a gente como corretor quer levar uma boa proposta, uma boa condição para o nosso cliente, mas o cliente também se depara com essa condição de aumento e ele sabe que a gente vem aumentando os custos em nome da seguradora por conta desses prejuízos, né? E aí alguém, digamos assim, tem que pagar por esse preço, né? Então, você tem aumento de frete, nós tivemos esse ano mesmo, acho que deu para perceber o quanto a logística é importante no Brasil, porque o país realmente parou, né? Deu para ver a importância que o transporte de carga tem. E então, só que o impacto que isso causa de prejuízo, nós vemos com esse impacto aí, que foi um cenário que foi mostrado para o mundo todo, né, com o resultado dessa greve, mas também a questão do roubo impacta muito, aí aumento de frete, aumento do produto da comida na prateleira, do combustível, são produtos de primeira necessidade, é a farmácia que aumenta, é o remédio, então, enfim, é uma cadeia de crescimento de preços, né? O diretor da Esquadra, Gestão de Riscos, Gustavo Calef, eu acho que pode nos falar sobre um pouco, né, Calef, dessa logística de tentar amenizar esses ataques de acompanhamento, monitoramento tanto pela tecnologia quanto escoltas. Como é que esse procedimento ele tem ficado cada vez mais perigoso para as empresas de segurança fazerem esse serviço? Na verdade, a gente percebe questões hoje que há muito tempo se bate. As seguradoras, elas querem sempre oferecer o seu produto, que é o seguro, minimizando o seu risco. Né? E a seguradora, ela acabou construindo mecanismos e dedicando sempre a tecnologia e a recursos externos para reduzir o roubo de carga. Só que nós já estamos aí, eu acho que com mais de 15 anos de instalação de tecnologias em caminhões para reduzir o roubo de carga através de monitoramento, né? E cada vez mais cresce o roubo de carga. Então, é uma questão muito interessante, porque normalmente a solução não está no caminhão. A solução está antes, né? E é difícil que as empresas, nos dias de hoje, entendam que o problema está dentro de casa. O delegado está aqui e pode corroborar com isso, delegado, mas eu ouso dizer que hoje, acima de 95% dos roubos de cargas tem uma informação privilegiada. Então, eu dedico a proteção no caminhão, eu boto uma equipe de escolta, mas a quadrilha, ela tem informações sabendo até onde vai aquela escolta, com quantos agentes está a escolta, aonde está a carga desejada. Nós temos o caso de vários caminhões que são parados e eles são abertos como uma lata de sardinha. E eles abrem a lateral do caminhão exatamente onde está a carga desejada. Sim. Ou seja, existe uma informação muito rica e precisa dentro da estrutura. E só quem pode parar isso é o próprio empresário. Só que o grande problema que nós temos é que o empresário, ele entende que isso é um gasto e não um investimento. Então, o problema que nós temos hoje no roubo de carga no Brasil é a falta de consciência que as pessoas têm, que elas têm sim como, com estrutura e processos internos mais robustos e mais rígidos,
de aumentar o seu grau de segurança, não dedicando única e exclusivamente à escolta e a equipamentos de segurança no caminhão. Se nós formos ver hoje, são mais de 35 equipamentos que podem ser embarcados num caminhão. Ou seja, assim? se embarcou um equipamento, não funcionou, se embarca o segundo, não funcionou, se embarca o terceiro. Nós já estamos em 35 e as seguradoras continuam exigindo que se embarque o 36º, o 37º, até agora não se deram conta. É aquele fato que nós temos, para o telespectador entender, é o fato que eu tenho uma câmera em frente a um condomínio. A pessoa é assaltada em frente à câmera. No dia seguinte, o condomínio bota 2 câmeras. Bom, vem cá, o cara foi assaltado na frente da câmera, não é a câmera que soluciona. Então, esse que é o grande problema que eu vejo hoje do roubo de carga no Brasil, é que realmente nós temos muito a fazer ainda como tema de casa. E até hoje é muito pouco o movimento das empresas que assumem essa responsabilidade. Um dos casos que é clássico com relação à necessidade das empresas assumirem a sua responsabilidade no processo é o próprio segmento de cigarros, que chegou a um nível de roubo de carga onde nenhuma seguradora hoje tem interesse em assegurar a carga de cigarro. Faz com que a empresa crie uma estrutura própria e passe a atuar de uma forma diferenciada. Por isso que, mesmo assim, se tem uma incidência muito grande ainda, porque a demanda é muito grande, né? Outro fator importante e determinante no roubo de carga é quem recebe essa mercadoria e recoloca no mercado. Quanto mais fácil é eu conseguir recolocar a mercadoria no mercado, mais atrativa é aquela mercadoria. Né? Então o cigarro é roubado por quê? Porque em qualquer esquina, em qualquer boteco se vende cigarro. Então são fatores que são muito complexos para poder se determinar com relação ao roubo de carga, mas realmente as pessoas ainda acham que com a quantidade de criminalidade que nós temos no Brasil hoje, e não só se falando em roubo de carga, se fala hoje em roubo de banco, roubo de carga, todas as especialidades de roubo no Brasil, a gente acha que ainda a polícia vai conseguir solucionar o problema, né, delegado? Ó, o Facebook já está participando. Boa noite, STI Seguros especializados no ramo de transporte, o Everaldo Nunes Monteiro. Também tem a Vanessa Xavier. Boa noite, meu amigo forcolense, sempre acompanhando o seu trabalho. Fernando Ramos. Boa noite, pessoal assistindo aqui pelas redes sociais. Acompanhe, vamos lá, se você quiser fazer uma pergunta também. Agora, eu vou falar aqui com o delegado titular da Delegacia de Roubo e Furto de Cargas, o delegado Alexandre Fleck, do DEIC. Delegado, tudo isso aí que tem um elemento ali que vai repassar essa informação, mas geralmente repassa para aquela quadrilha especializada na ação tática de abordagem, de tudo. Essa não é a mesma quadrilha sempre que a Polícia Civil já prendeu, já indiciou, já colocou à disposição da Justiça, daqui a pouco o cara sai num semiaberto, começa tudo de novo, também não passa por esse processo, esse ciclo vicioso que nós temos hoje de quase não punição de alguns elementos no Brasil, dos crimes? Bom, primeiramente, boa noite, né? Agradeço aí a oportunidade de falar de um tema tão importante, né, hoje em dia, como é o roubo de carga. Em relação a esse fator específico, isso ocorre também com roubo de carga, mas não é uma exclusividade nossa, né? Na verdade, esse sistema de criminosos que são presos de forma reiterada, né? Praticando os mesmos tipos de crimes, são postos em liberdade e praticam novamente os crimes, isso sem dúvida nenhuma é algo que impacta, né, nos nossos números, nos nossos índices de roubo de carga. Esse crime, na verdade, ele tem que ser analisado de uma maneira bastante complexa, né? Acho que o Calef colocou bem isso. Ele tem vários aspectos de enfrentamento. A gente vai começar o enfrentamento dele lá no gerenciamento de risco, dentro da empresa. Essa, sem dúvida, é a parte talvez mais importante do enfrentamento de roubo de carga. Quando isso falha, aí sim, aí vai entrar o trabalho da Polícia Civil. Tá? Quanto menos falhar, melhor. Menos crimes nós temos para investigar, mais dedicação a gente consegue dar a cada roubo que ocorre. Tá? Essa questão de quadrilhas presas de forma reiterada, nós podemos citar alguns casos que nós temos, né? A gente prende algum líder, alguma quadrilha que está agindo de uma maneira mais contumaz, essa quadrilha vai ao presídio, né, ao sistema carcerário, outra aparece para
para continuar o trabalho, porque a demanda continua existindo, o receptador continua existindo, as pessoas querem comprar, o produto roubado continuam ali para comprar. Por que se rouba tanto celular? Porque vai no camelódromo e tem gente que vai lá comprar sem nota, pela metade do preço, por 1/3 do preço. Então, é uma cadeia muito complexa, a gente tem que analisar desde a informação privilegiada lá da empresa até o receptador que está colocando esse produto no mercado, porque se ninguém receptar, ninguém rouba. Então, realmente é um assunto que tem que ser tratado com muito cuidado e em cada etapa dessa cadeia criminosa a gente tem que ter um enfrentamento específico. No Novo Hamburgo aconteceu um caso, entre N casos, né? Roubaram uma carga de frango, né? E daqui a pouco, não deu uma hora, dentro de uma vila, dentro de um bairro, uma vila, 2 mercadinhos fizeram uma promoção de frango, mas muito abaixo e chamou tanta atenção que a Polícia Civil foi lá, pá, era a carga, né? Então, assim, passa por isso que o delegado está falando. As pessoas não querem saber, elas querem comprar. Eu vou comprar uma tela para mim, mas tem uma tela ali, mano, os caras estão vendendo. Vou comprar. É a mesma criatura que depois reclama dos políticos. Porque nós temos uma cultura de levar uma vantagenzinha sempre. E nós alimentamos essa cadeia, né? Eu não, né? Porque eu nunca comprei absolutamente nada receptável. Nunca fui nesses roubalto aí, nessas porcarias. Não compro mesmo. Se eu tiver que comprar uma peça para o meu carro que ela é paralela, mas ela é legal, ok. É o máximo que eu chego. Não vou comprar peça roubada de jeito nenhum. Eu sei o que alimenta isso, né? Pode alimentar, inclusive alguém pode ter morrido, aquela peça pode vir com sangue ali, né? Um roubo, um latrocínio, né, delegado? Que pode ter acontecido. Então, essa cultura, é por isso que o delegado está falando que é complexo. Essa cultura tem que começar a mudar, Calef. Agora, Calef, deixa eu te fazer uma outra pergunta antes de chegar aqui o Schroeder de novo. Tem um trabalho, ele é mais específico de inteligência, até de infiltrar agentes, para descobrir algum elemento que esteja passando de dentro da empresa. E aí que você disse que encarece, que o empresário, não, mas isso é muito caro, isso é um gasto, aí eu não vou fazer isso. Vamos fazer instalar situações, fazer alguma coisa. Deve ter um trabalho inteligente de vocês aí, né, de desenvolvimento. A nossa empresa, nós costumamos prestar consultoria para gestão de risco de cargas. Há mais de 15 anos nós operamos nesse segmento. Quando nós falamos da questão do entendimento do empresário, muitas vezes o gasto, o investimento que ele tem que fazer é muito mais em cultura, em cultura interna da empresa, né? Em mudança de processos. O investimento muitas vezes não é tirar dinheiro do bolso. É mexer numa cultura que diz, não, mas a minha vida inteira eu fiz assim. Mas por que agora eu tenho que fazer de outra forma? Exemplo, assim, o que você poderia dar, porque eu não quero que você também dê um exemplo, né, que vá colocar em risco uma operação. Um exemplo, o caminhão sair todo dia às 6 horas da manhã carregado com a mesma coisa, no mesmo momento, mas a minha vida inteira eu fiz assim, por que agora eu não posso mais fazer desta forma? Tu não podes mais fazer dessa forma porque a quadrilha que está agindo, ela conhece o teu modus operandi. Então, tu tens que mudar, tu tens que... mas aí o que vai acontecer? Eu vou ter que liberar essa carga 2 horas depois. Então, assim, tu mexe num processo todo que normalmente a empresa, ela faz de tudo para não ter que fazer isso. Só que nós já passamos muito do tempo que a empresa poderia se dar ao luxo disso. O problema é esse, é que rotineiramente as empresas vêm sofrendo problemas e elas continuam tentando forçar a seguradora a manter o mesmo valor para poder contratar o seguro para transferir o problema. Porque quando eu tenho um seguro, eu estou transferindo o meu problema. Só que poucas empresas se dão conta que vai chegar a um ponto que aquela seguradora ela não vai mais sustentar, e o Clayton sabe muito bem disso, porque nós trabalhamos já várias vezes no mercado e nos cruzamos muito no mercado, aonde muitas vezes o Clayton comenta comigo, diz, Calef, tem um cliente que não existe mais uma seguradora que queira segurar, porque a sinistralidade está muito elevada. Aí é o ponto que nós somos contratados. Para um empresário gastar muito, mas muito menos do que 5% do que ele perdeu em um ano. Sim. Mas o problema que eu vejo hoje é que nós vamos passar realmente por um reaculturamento da nossa comunidade empresarial, de entender
que a realidade brasileira, o custo Brasil, ele obriga o empresário a mudar o seu modus operandi. Sim. Né? E eu noto que ainda existe uma resistência muito grande para isso. Então, essa é a minha posição. Eu tenho né, até uma pergunta para você aqui do Face, ó. Vamos Mas lá. isso que você falou, só complementando, da carga sair o mesmo horário, até a gente que começa a ter uma rotina. Eu, por exemplo, vou em 3 trabalhos. E tem um que eu chego de madrugada. Eu nunca chego pela mesma rua, nunca faço o mesmo percurso e procuro mudar os minutos, né? E faço outras situações aí para me camuflar, né? Então, assim, imagine uma carga que é um chamariço, né? Agora tem uma pergunta para você. Vamos lá. Schroeder, é o seguinte. Primeiro, o Rodrigo Zulato está nos vendo lá no Rio de Janeiro. Muitas das mercadorias roubadas estão sendo vendidas nas principais feiras da rua no Rio de Janeiro. Mesmo assim, órgãos fiscalizadores também fecham os olhos lá no Rio. O Thiago Esmeraldino diz o seguinte: excelente pauta. Agora ele faz a pergunta: há fraude nos seguros de carga, assim como acontece no mercado de seguros de automóveis? Sim, Rogério. Infelizmente, a fraude ela ocorre no seguro de automóvel, no seguro de cargas. E em cima do que o Calef falou, a gente tem, infelizmente, eu costumo falar, o jeitinho brasileiro, esse que é o que nos prejudica. E a fraude corre muito com o jeitinho brasileiro, Claro, né? claro. Então a gente tem aquele cliente que ele acha que ele está ainda na década de 90, que está lá que não tem informação. A informação hoje, assim como a velocidade nos ajudou do WhatsApp a passar informação, a resolver, as seguradoras, elas estão se falando, elas se falam muito, né? Nós, corretores, a gente conversa. O que o Calef colocou há pouco, o transportador, que não tem espaço mais para ser colocado em alguma seguradora, ele tem que se conscientizar que ele tem que investir, como ele falou, ele tem que pegar e fazer o que nós, como consultores, orientamos a fazer, porque não tem mais para onde ir. Ele não vai ter mais espaço, ou ele fecha a transportadora dele, para de carregar, porque não vai ter mais espaço. Mas, voltando à pergunta da fraude, eu tive um caso específico, devem fazer 4 meses, 5 meses, eu recebi uma ligação, ele se identificou, dono de uma transportadora, informando que teve uma carga roubada no Rio de Janeiro, café já pronto para ser entregue, Sim. e perguntando se tinha como fazer seguro daquela carga. Posterior ao roubo. E aí eu disse, olha, meu amigo, infelizmente o que você está querendo é fraude. Não, eu não sei se é fraude. Não, é fraude. Você está querendo que eu faça um seguro para você posterior a uma carga roubada. Isso não existe. Não, mas você conhece quem faça? Eu disse, olha, meu amigo, a gente desconhece esse tipo entre o nosso mercado, entre o nosso segmento. Então, assim, você vê que ele não se preocupou nem se o telefone dele daqui a pouco estivesse sendo gravado, a ligação. Então, assim, mas é cultura, é educação. Eu costumo falar, Rogério, que a questão do roubo, como a gente estava falando com o delegado há pouco, com o Calef, ele rouba banco, tráfico, vem muito da educação, vem muito de berço. Eu acho que se você tem que ser trabalhador, tem que ser honesto, mas infelizmente o nosso país parece que não olha para isso e cada vez, como eu falei há pouco antes, o sinal vermelho já disparou. Está errado, né? A cultura, nós temos que mudar o pensamento. Eu acho que aproveitar que esse ano tem ano eleitoral, política, e fazer algo diferente, porque senão a gente não mudar, cada um fazer um pouco o seu papel, a coisa vai caminhar cada vez para o lado pior, né? Então... Verdade. É a cultura total, na geral. Nós estamos aqui, realmente, assim, eu concordo muito com a fala do delegado. É complexo, porque não é simplesmente uma ação de roubo, prende quadrilha, identifica quadrilha. Não, é toda uma rede montada e mais a resistência de empresários, de pessoas, enfim. Bom, nós vamos fazer um espaço comercial rapidamente. Estamos falando hoje aqui, Cruzando as Conversas, sobre o roubo de carga no Brasil, mas especificamente no Rio Grande do Sul. Conosco, para debater, Gustavo Calef, especialista em segurança e diretor da Esquadra, Clayton Schroeder, diretor da STI, corretora de seguros, e também o doutor Alexandre Fleck, delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos do DEIC, que está aqui debatendo com a gente. Rapidamente a gente volta aí. Estamos de volta com o nosso... Meu cabelo aqui não está muito ajeitado, aqui nesse lado. Cruzando, tem que me avisar meu cabelo, tia. Você não pode deixar meu cabelo ficar assim.
Estamos de volta, nosso Cruzando as Conversas, aqui pela sua RDC TV. Estamos fazendo 30 dias hoje, uma festa, que para nós é uma festa, porque é um canal que de manhã até a noite, até a entrada da madrugada, é muita informação, entretenimento, com várias discussões, esporte, né? Futebol com grandes profissionais, um time, um casting aqui de profissionais maravilhosos. Nosso presidente estava aí, né? Falando em todos os nossos jornais, falando sobre a nossa felicidade de estarmos aqui, conversando com você para 27 cidades. Depois eu tenho uma pergunta do nosso telespectador para você, Calef, mas antes eu quero inserir aqui o nosso delegado também e falar quem está assistindo aqui, Ivete Magno lá em Novo Hamburgo, esposa do Coronel Magno, meus amigos, Coronel Magno que foi comandante do 3º Batalhão, foi comandante de vários batalhões, é um grande profissional na polícia também, sempre trabalhando integrado com a Polícia Civil, onde ele trabalhava, fazendo excelentes trabalhos que é necessário, né, delegado? Sem dúvida. Além do trabalho específico e no seu comando de delegacia, uma delegacia bem específica, né, que faz uma linha mais cirúrgica dentro da criminalidade de quadrilhas, mas é importante uma integração de vez em quando, assim, quando precisa. A Brigada Militar tem um setor de inteligência, pode avisar o delegado lá que está acontecendo. E aí, delegado, como é que está o roubo hoje de cargas? Ele está estabilizado? Assim, o que nós temos notado ali na nossa delegacia, né, pelo menos eu estou titularizando ali há em torno de 1 ano e 4 meses, é que nós temos, é ruim usar a expressão sob controle, né, nós temos uma certa estabilidade dentro do roubo de cargas no Estado. Nós não tivemos um crescimento acentuado, né, até comparativamente a outros crimes, mas infelizmente somos também vítimas de uma quantidade razoável de roubo de carga. Dos mais diversos tipos, né? Nós temos desde o roubo, aquele pequeno roubo ao motorista de entrega, né? Como o caso do cigarro, Sim. de e-commerce, né? De lojas de varejo. Temos Sim. muito esse roubo, principalmente na região metropolitana, praticado por um tipo de criminoso. Temos o roubo de carga propriamente dito, né? Realizado em rodovia, aí cargas maiores, caminhões, cargas mais valiosas, de eletrônicos, medicamentos, né? Geralmente esses produtos são os mais visados, já praticado por outro tipo de criminoso, outro tipo de quadrilha. Temos os casos de aliciamento, né? Como já foi falado ali internamente de empresas, né? Da informação privilegiada, porque às vezes a informação privilegiada ela serve ao roubo, mas muitas vezes a carga ela é mesmo entregue pelo motorista. Sim. Né? Eles pegam ali um motorista que ganha 3, 4 mil reais por mês no máximo, né? Sentado numa carga de 500 mil reais. Que eles vão vender por metade da nota, 250. Tu vai lá, oferece 20, 30 mil para o cara, ele entrega, ele vai lá, registra uma ocorrência falsa de roubo, nos leva para o caminho totalmente errado, dificultando muito a investigação. Sim. Então, nós temos algumas modalidades Você já diferentes. prendeu algum motorista desviado? Assim, neste ano, nós tivemos 2 operações na Delegacia de Cargas, né? A Operação Raptor, né? E a Operação Duas Caras. Tá? Foram 2 operações que se concentraram em quadrilhas indivíduos que agiam aliciando motoristas. Sim. Tá? Num dos casos, especificamente, nos 2 nós tínhamos umas provas bastante boas, mas num deles, especificamente, a gente fez uma prova muito contundente. Nós provamos por A mais B a participação do motorista e de mais 5 indivíduos, né, para um desvio de uma carga de achocolatado e café, avaliada em 180 mil reais. Inclusive, recuperamos em torno de 70 mil reais da carga. Uma prova muito bem feita. Nós pedimos as prisões, infelizmente foram indeferidas pelo Poder Judiciário, porque na medida que esse crime ele deixa de ser um roubo para ser um aliciamento, ele passa a ser furto qualificado. Sim. Então o furto, aí alguns entendem que por não ter violência, por não ter grave ameaça, não seria tão relevante. Certo. Do qual eu discordo. Furtar uma mercadoria de 180 mil reais não é um crime qualquer. Né, muito mais, até porque uma quadrilha que faz isso uma vez, faz 2, faz 3, faz 4, então calcule-se o grande problema que isso gera. Sim. Né? Sem falar. Mas o senhor indicia ali também pelo furto e a formação do bando também, né? Aí sim, a questão de associação criminosa, organização criminosa, isso aí vai o indiciamento também. Certo. Mas infelizmente a gente representou 3 vezes, né, junto ao Poder Judiciário pela prisão deles e não foi deferido. E era um caso de provas contundentes a ponto da gente ter conseguido uma selfie de um dos presos, né, dos investigados com a carga.
de ter vídeo do motorista com o caminhão no local onde ele mentiu sobre onde o caminhão estava. Sim. Né? Nós conseguimos uma confissão de um dos envolvidos, detalhando a participação de todos no crime, mas infelizmente não foi possível a prisão desses indivíduos. Foram indiciados nos 2 inquéritos, né? Mas a prisão não foi possível. Para o telespectador entender o poder do delegado, que é uma autoridade policial, se em flagrante forem pegos, ele lava ali o flagrante pela formação do bando, aí a contagem do tamanho do furto qualificado, daí conta ali no flagrante para o senhor, né? É que a questão de pegar no flagrante, né? Se pegar o flagrante de furto é muito difícil, né? Sim. É praticamente impossível pegar um flagrante de furto. Se a gente pega um flagrante, por exemplo, de roubo, aí sim, a gente faz o flagrante, Sim. o indivíduo vai preso, a gente pode representar por uma prisão já no auto de prisão em flagrante. Porque... Ali no momento o senhor já pede uma prisão. Isso, eu posso pedir, porque quando a gente faz o auto de prisão, a gente envia para o juiz o auto de prisão em flagrante, e o juiz ele é obrigado a decidir entre decretar uma prisão preventiva ou a liberdade provisória. Não tem meio termo. Antigamente o flagrante prendia por si só, né? A pessoa ficava presa pelo flagrante. Sim. Hoje, em 24 horas, tem que ter uma decisão. A gente encaminha para o judiciário em 24 horas, no máximo, e logo em seguida o judiciário toma uma decisão de soltura ou prisão preventiva. Certo. Então, o caminho é basicamente esse. Se a gente não pega em flagrante, mas sim durante uma investigação, o que eu posso fazer é representar ou por prisão temporária ou preventiva, dependendo do caso. No caso de furto, não cabe nem prisão temporária, somente prisão preventiva, e aguardar que o judiciário faça o deferimento dessa prisão. Com toda essa dificuldade, você veja aí, né? O delegado tinha uma quadrilha na mão de aliciar motoristas. Como o judiciário entendia que aí não havia uma grave ameaça, não havia uma integridade física ali a perigo, acabava indeferindo o pedido do delegado, que era pela prisão. Em tempo até assim, um posicionamento juridicamente totalmente respeitável, defensável, né? Não há nenhuma crítica aqui. Nós temos excelentes juízes aqui no Rio Grande do Sul, não é uma crítica ao Poder Judiciário em si. Naquele caso, eu entendia que era um caso de prisão, o juiz entendeu que não era, né? Talvez até pelo caos prisional que a gente vive, né? Muitos juízes... E o Ministério Público concordou com o senhor? O Ministério Público foi desfavorável à prisão também, né? Causou até certa surpresa, eu acho que até o juiz deixou talvez de decretar muito por causa do parecer ministerial, também respeitável, né? Cada um com o seu entendimento, mas às vezes até por causa desse caos prisional, a ausência de vagas, né? A gente está tendo questão de preso em delegacia, então daqui a pouco eles se deparam com muitos casos, analisam que ele não é tão grave assim, né? No entendimento do juiz, respeitável, e por isso não decretam uma prisão. Mas daí fica uma grande gargalhada, né? Agora, tirando o delegado, não botando o delegado no fogo, agora é nós aqui. Fica uma grande gargalhada no ar, né? O criminoso não se sente punido. Isso aqui não deu nada, mano. Aqui, seguinte, né? O receptador também não... Você não encontra? Também. Então, assim... Eu escrevi mas eu tenho uma pergunta para você. Então, quer fazer primeiro? Você queria comentar em cima, né? Não, eu ia fazer só um comentário que não é tão curto, mas eu escrevi um livro chamado Caos Social, a Violenta Realidade Brasileira. Onde, no meu ponto de vista, eu faço um diagnóstico do porquê que nós temos a quantidade de crime que nós temos no Brasil hoje e a mentalidade do criminoso. Nós construímos isso. Tá? Nós temos um grande problema no Brasil hoje, que é a falência da segurança pública, e nós convivemos cotidianamente dentro da Polícia Civil e da Brigada Militar, e nós sabemos a dificuldade que todas essas instituições têm para poder fazer o seu serviço. E eu digo que nós temos o melhor policial do mundo, porque eu duvido um policial que chegue no Brasil e consiga trabalhar com o salário que recebe, com o grau de instrução e treinamento que tem, com a carência de equipamentos, com a carência de recursos do Estado, com a carência de apoio do judiciário e da legislação, e prendem pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Prendem mesmo. Então, assim, nós não temos o que falar da nossa polícia, porém, ela é extremamente sucateada. Né? Nós temos o caos do sistema penitenciário. Nós temos hoje uma defasagem de vagas em presídio do dobro da necessidade que nós teríamos para poder manter as pessoas presas no Brasil hoje. Nós temos hoje 700, em números gerais, em torno de 700 mil presidiários no Brasil, com a necessidade de mais 500 mil. Então nós temos 500 mil determinações de prisão de pessoas que estão na rua.
né? Nós temos a legislação falha e branda, extremamente branda, que nós estamos debatendo aqui. Nós temos uma inversão de valores absurda, né? Quando o juiz deixa de prender porque não tem aonde prender, então não se constrói presídios, simplesmente solta. Só um pouquinho. Então nós temos... E não nós responsabiliza o chegamos ao ponto- gestor, né? Porque o político é o gestor. E o político, ele faz mais politicagem do que questão técnica. E tudo isso gerou o que eu chamo hoje da impunidade total. Hoje, o delinquente age no Brasil e nós temos, brasileiros, uma mentalidade criminosa. Nós construímos essa mentalidade. Foi aquela mentalidade que nós estávamos comentando do corretor chegar para ti e oferecer que faça um esquema contra o seguro, porque aí tu ganhava o dinheiro do seguro. Então, essa mentalidade, hoje mesmo eu estava conversando com 2 pessoas que vieram me fazer pedidos, né, com relação a soluções para os problemas, para o problema do seu problema, mas nem um pouco preocupado com o que estava acontecendo com o vizinho dele. Então nós temos um individualismo no Brasil hoje que faz com que a gente tenha esse nível de criminalidade e que, infelizmente, a tendência é crescer, né? A pergunta do Washington Costa, ele está assistindo aqui no Face, é para o Calef: os governantes não fazem nada para prevenir os roubos de carga. O que você acha que deve ser feito para combater esse tipo de crime? Essa situação a curto prazo tem solução? Não, espero que esteja nos acompanhando ainda. Como eu acabei de colocar, esse problema no Brasil, ele é sistêmico, né? Os governantes não fazem nada. Não concordo na área da segurança pública, né? Porque nós temos um secretário de segurança pública, nós temos polícias atuando no Brasil, e elas atuam dentro da sua capacidade máxima. A questão que nós temos é que nós temos isso tão deteriorado e tão aquém da necessidade que nós temos no Brasil, que solução de curto prazo nós realmente não temos. E a única forma de curto prazo que eu vejo, eu não entendo isso como uma desculpa, eu entendo isso como uma posição correta do empresariado, dizendo: eu pago imposto, a polícia tem que fazer, ok, eu concordo plenamente. Só que ela não tem como fazer mais do que ela já faz. Então chegou o momento de tu entenderes que a realidade é essa. Eu tenho uma formação muito forte em Israel, eu tenho 3 formações em Israel, e o israelense, para mim, ele é uma referência no mundo com relação a terrorismo, porque ele não hesita de conhecer a fundo a realidade dele. Não tem ninguém que conhece a mentalidade de um terrorista como um israelense. Ele sabe se colocar na pele do seu oponente como ninguém. Por isso que ele infiltra pessoas, ele tem a estrutura infiltrada dentro da... Porque para entender a mentalidade que quem luta contra Israel tem. Nós no Brasil não pensamos dessa forma. Né? Verdade. O Sandro Feiser, que é meu colega, jornalista, está dizendo aquilo que o Calef já falou antes. As informações sobre as cargas em quase sua totalidade vêm de dentro das empresas, como trajeto, horário, qual carga. As empresas gastam muito dinheiro empurrando o problema para as seguradoras ao invés de atender. É isso, exatamente isso aí, que eu acho que todos concordam aqui. Vanderlei Matic, por que nunca roubam carga de areia? De Caxias do Sul. Tá bom. O que mais aqui? Rodrigo Zulata, a polícia militar mais barata do mundo contra os maiores e bem mais armados grupos criminosos do mundo. É isso aí. Algum adendo aí no... Eu faço um complemento aí em cima da pergunta do telespectador, por que não roubam carga de areia? A gente estava falando antes, existem as top 10, Rogério, hoje as mercadorias mais roubadas no Brasil, que são as mercadorias que você coloca mais rápido e tem o receptador pronto para pegar esse tipo de carga. Alimento, bebida, combustível, polímeros, que aí você fala de plásticos em geral, cigarro, como o Calef falou, medicamento, cobre, né? Então você tem, mas ao mesmo tempo, quando a gente senta lá com as companhias e conversa, não tem mais top 10. Às vezes você pega uma carga de plástico, uma carga de cadeira de praia, que está chegando o verão aí e já tem gente pensando em roubar a carga fechada de carregamento de cadeira de praia para colocar, vender lá na praia. Então, tudo é momento, né? Então, a gente costuma falar e facilitar, né? Você tem maquinária agrícola também, que é muito roubado. Você pega estados como Mato Grosso, que fazem divisa com outros países.
Lá o foco é roubar a máquina agrícola, que você, depois que passou para outro país, você não busca mais, né? O delegado conhece bem como é que funciona. Então, você tem hoje o Brasil, infelizmente, desceu de um ranking que estava aí frequentando 8º, 9º lugar, há 5 anos atrás, hoje nós somos 4º lugar no mundo. Ia comentar antes com o Calef também, o número de escolta, o Brasil é o país que mais tem empresas de escolta armada no mundo, né? Por quê? Porque, infelizmente, o nosso país está dessa forma, aí você tem que investir em segurança, aquilo que o Calef falou, só que também ainda continua tendo empresários, ainda continua tendo empresas que acham que não vai acontecer, né? Que acham que não vai ser roubado, mas você tem que tomar medidas. É como você falou, eu hoje venho para o estúdio, pego uma rua, volto para minha casa por outra, você tem que alternar. A gente conversou muito sobre questão de prevenção de segurança e o Calef sempre falou num ponto com a gente. Assalto é quando você está dentro do seu carro, não fica parado dentro do carro. Hoje, você ficar parado dentro do carro, seja na frente da escola buscar seu filho, seja no trabalho, você está dando margem para o meliante vir te abordar mais fácil. E falando de motorista, hoje a infraestrutura no Brasil, ela é tão grande, a gente conhece também relatos de motoristas, Rogério, que nos falam que se você não abastecer no posto de gasolina, o posto de gasolina não te libera para passar o pernoite, que a gente chama de pernoite, que é uma questão de segurança você fazer pernoite hoje. Sim. Só que já vem, então de novo a gente fala no jeitinho. O posto de gasolina, se você não abastece, não te dá um espaço para você botar teu caminhão lá fazer pernoite. Então é uma cadeia de situações que levam depois ao risco e acontece o roubo de carga, né? O Fernando Ramos diz o seguinte: trabalhei 3 anos em Porto Alegre, uma transportadora, isso no Face, né? E foi assaltado 2 vezes. Realmente é muita criminalidade. Essa questão de ação, eu tenho combinação com a minha filha mais velha, com a minha atual namorada, minha ex-esposa, a gente era treinadinho, né? Saiu de casa, entrar no carro e sair. Não é ficar dentro de carro, ficar conversando, seja a hora que for. Não é trabalhar em pânico, é trabalhar em questão de alerta. Não é trabalhar, ficar pânico, não, aquilo, sem estresse. Hoje a minha filha mais velha, a gente vai sair, às vezes que eu passo na casa delas para pegar, eu paro o meu carro, desço, eu vou, eu não fico dentro do carro. Porque daí eu tenho como olhar, né? Aí agora eu vou sair, minha filha fecha o portão e eu olho para ver se não tem suspeito. Alguma atitude suspeita, recua. Ontem mesmo eu estava saindo aqui, eu dirigi um programa aqui, nós saímos madrugada, eu e minha namorada, eram umas 2h30 ali, tem uma bifurcação ali que você vai atravessar a Farrapos ali. Rapaz, de repente veio um bonde, né? E eu parei muito antes no sinal, já engatei, errei, fui indo. Eu estava só com a sinaleira ligada do carro, fui indo. Eles ficaram olhando ao longe, eles me olhavam a uns 80 metros. Ainda há alguma maneira, alguma forma de você sair. Agora, se você para na cara, o nego cerca o teu carro, até com faca te assalta. Exatamente. Entendeu? Então, assim, todas essas questões hoje no mundo que nós vivemos, delegado, nós temos que fazer a nossa parte, não só na questão do roubo de carga, mas também no roubo a veículo, que é exorbitante. Mas, às vezes, nós nos colocamos lá na vítima. Nós ficamos ali parados, esperando, daqui a pouco, eu fico olhando assim, mas tá ali na frente da casa fazendo o quê, tchê? Nessa hora, aqui nessa rua, aqui. Né? Na verdade, isso é em relação a qualquer crime, né? O roubo a um pedestre não vai andar em determinados locais à noite exibindo alguma coisa de valor. O roubo de veículo, o roubo de carga, isso se aplica a qualquer tipo de crime, na verdade. Nós temos que tomar todas aquelas medidas, e aí entra no roubo de carga o gerenciamento de risco, né? Uma logística, todas as medidas para diminuir o risco. Né? Evitar 100% é impossível. Mas tudo aquilo que a gente puder fazer para diminuir o risco de nos tornarmos vítimas de um crime, cabe a nós tentarmos fazer. Podemos ser vítimas igualmente? Podemos. Aí cabe à polícia tentar, né, investigar e resolver o crime. O senhor chega a pegar nessas quadrilhas especializadas, porque o senhor trabalha com várias gamas, hein? Com quadrilhas maiores, quadrilhas menores, outros que se formam ali na emoção. O senhor chega a pegar dessas quadrilhas maiores as que também traficam ou que também atacam ali, explodem um banco, eles dão uma migrada quando o crime está muito policiado pela... Sim, o que a gente tem notado no roubo de cargas, como eu falei, tem alguns tipos específicos de roubo, né? Nesse roubo menor, ataque a carro de entrega, a gente vai ter tudo que é tipo de criminoso ali. Né? Às vezes o cara já foi traficante, ele já foi ladrão de veículo, e ele acaba vendo na carga uma possibilidade de ganhar um dinheiro extra. Né?
às vezes acaba gostando da coisa e se especializa em só fazer esse tipo de crime. Né? Já em roubos maiores, quadrilhas que usam fuzil, usam um jammer, né, o bloqueador de sinal, enfim, essas quadrilhas, muitas vezes nós temos indícios que migraram do roubo a banco, migraram do tráfico de drogas, mas geralmente eles se especializam em roubar a carga e não tem uma ligação intrínseca com o tráfico de drogas, com outros tipos de roubo. Eles começam a praticar especificamente o roubo de carga. E aí, exatamente, vão mirar as cargas mais valiosas, medicamentos, eletrônicos, já tem um receptador. Então, geralmente, o que a gente tem notado é que as quadrilhas que atuam no ramo de carga mesmo, elas não praticam atividades paralelas como tráfico de drogas ou outros. Né? Pode ter algum indivíduo ali que pertence a uma facção criminosa que atua no tráfico, sim, ocorre. Mas não é que a facção do tráfico se organizou para roubar carga. Entendeu? Isso a gente, no estado, aqui no Rio Grande do Sul, nós não observamos ainda isso de uma forma clara. Há uns 2 anos atrás, eu acredito, ou mais, uma rede de farmácia, não era uma rede dessas conhecidas, era uma redezinha ali de um cidadão. O cara receptava um monte de remédios, aí, não sei se foi trabalho seu, só está 1 ano e meio, né? Isso. Eu acho que eram uns 3 anos. De repente, ele tinha 5, 6 farmácias aí em Alvorada, não sei onde, daqui a pouco, pá! Era o cara que receptava uma grande gama de mercadoria, de remédios roubados, cara. Rogério, eu vou te colocar um temperinho no programa, tá? As pessoas ficam brabas quando eu coloco isso. Mas não existe mercado clandestino no Brasil hoje que consiga repor a quantidade de produto roubado no Brasil. Medicamento, tu não rouba medicamento e vai comprar na Rua da Praia. Tu compra uma aspirina, um Sonrisal, mas tu não compra medicamento especializado na esquina. Sim. Tu tem que entrar numa farmácia que é regulamentada pela Anvisa, que tem todos os mecanismos de controle, e lá tu compra o medicamento roubado. Porque o empresário foi quem receptou, na verdade, comprou do receptador aquela carga. Muitas redes no Brasil se fizeram e cresceram rapidamente dessa forma. Né? Então nós temos hoje é simples o telespectador entender quando é que ele está comprando alguma coisa roubada. Comprar pneu com 60% de desconto é possível? 0 não, né? 60% de desconto no pneu? Esses dias eu vejo um anúncio de medicamentos numa farmácia, com o nome da farmácia. 71% de desconto em até 3 vezes. Barbaridade. Não existe como. Né? Nós temos um outro mecanismo que entrou para facilitar a recolocação de roubo de carga hoje no Brasil, que é a venda através de sites. Então você compra num site, não sabe de onde vem, não sabe procedência, não sabe nada, quando você está recebendo em casa produto fruto do roubo. Então, infelizmente no Brasil, sem que nós saibamos, nós estamos retroalimentando esse sistema. E a coisa é tão grave que eu acho que o cheirador pode nos dizer também, o cara chega a forjar um roubo da própria carga e recepta aquilo que ele forjou de roubo. E aí ganha do seguro e... Exatamente. Paga pro vagabundo ali... Esse caso que o Calef colocou há pouco, eu vou colocar, foi há 5, 6 anos atrás, Rogério. Nós tivemos uma empresa aí, que marca própria, roupa, confecção marca própria. E aí houve o roubo, aí faz o acionamento lá na delegacia, no DEIC, boletim de ocorrência, tudo modo operantes, normal, como se fosse um roubo mesmo. Aí a seguradora, muitas vezes, ela, dependendo do valor da carga, ela vai fazer um trabalho diferenciado. E a seguradora, na época, fez um trabalho diferenciado, colocou 2, 3 profissionais e vamos fazer uma investigação, porque aí já foi percebida alguma divergência no boletim de ocorrência ou na forma operante alguma situação. Bom, a seguradora foi atrás e encontrou uma negociação da fabricante com o comprador dele de roupa por um preço bem abaixo da nota fiscal. Então, assim, foi descoberto, né? O processo, acredito que esteja ainda
correndo aí, né? Então, assim, você tem muitos casos. Isso eu tô citando um que a gente teve há 4, 5 anos atrás. Então, como o Calef falou, não existe milagre. Ninguém consegue colocar produto numa prateleira diferente, pneu, como ele disse. Você sabe, você liga para 3, 4 lojas de revenda de pneu, você vai ter preços parecidos. Onde você tem a mesma marca de pneu com 50%, 60% diferente, tem que olhar, tem que fazer uma investigação, porque aí realmente tem. E aí as companhias que a gente representa, né, Rogério, as companhias realmente, elas, digamos assim, quando acontece isso, por isso que daí vem o agravo de preço, aumento de custo de seguro, que eu já falei aqui. Por quê? Porque a fraude realmente, ela impacta também. A gente está falando muito aqui sobre roubo de carga. Sim, ele vem aumentando. Mas a fraude do próprio, como tu falou, o próprio segurado, que a gente chama o próprio cliente ali, ele manda, muitas vezes, roubar a carga para se beneficiar e recebe. Quando a seguradora não descobre, ele levou, digamos assim, para ele foi vitorioso. Mas tem a situação que nem aconteceu essa no passado, que foi investigado e foi descoberto. Então... Sabe que no Brasil, assim, tem coisas que são tão culturais, né? Que na boca do povo, assim, quando, por exemplo, você vê um grande estabelecimento ali que pegou fogo e tal, os caras falam, no mínimo tava já com a língua preta, botou fogo no negócio para ganhar um seguro para se salvar. Né? Então, já tem esse pensamento, né? Essa cultura de que alguém pode fazer... O meu nome desta pessoa, Vladislau Zamora Júnior. Muitos transportadores, mesmo sabendo do risco, perigo, acham muito burocrático, engessado. Medidas do gerenciamento de risco preferem o fator sorte. É isso que o Calef estava abordando já no começo. Até na questão da fraude, agora como a gente começou a falar em fraude, eu lembrei de uma outra modalidade de subtração de carga que a gente também enfrenta, que na verdade trata do estelionato, né? As empresas araras que a gente chama, né? Eles abrem uma empresa ou geralmente resgatam um CNPJ que está inativo há muito tempo, mas é um CNPJ antigo para dar uma certa credibilidade. Então vai lá num fornecedor, faz um pedido pequeno, 10, 20 mil reais, paga à vista. Depois faz outro pedido um pouquinho maior, paga à vista. Lá pelo 4º ou 5º faz um pedido grande para pagamento a prazo. E quando enviam a mercadoria, ele some. Estoura a arara, que a gente diz, né? Sim. Some com a empresa, vai ver a empresa está no nome de um laranja. E todo aquele produto também vai ser colocado no mercado, provavelmente com uma nota fria dessa empresa arara. Então é uma outra forma que também esses criminosos se utilizam para a obtenção de carga, não só no roubo, não só no furto, no aliciamento, como também em estelionato. Qual é a qualificação a tipificação criminal aí, delegado? Estelionato. E a apropriação em débito também não entra junto? Não, porque o dolo é antecedente, né? A apropriação em débito tem que receber de boa fé e ter o dolo posteriormente de ficar com a mercadoria. Como ali já é planejado o dolo anterior, então é estelionato. Vamos ao espaço comercial, estamos falando aqui no Cruzando as Conversas sobre roubo de carga e os convidados são Gustavo Calef, especialista em segurança e diretor da Esquadra, o Clayton Schroeder, diretor da STI, corretora de seguros, e o Dr. Alexandre Fleck, delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos do DEIC. Nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Cruzando as Conversas na RDC TV. E hoje é sobre o roubo de cargas. Nosso Face está bombando, as pessoas participando bastante. Muito obrigado aí vocês participarem. A Daniela Moreira diz o seguinte: orgulho deste grande homem e profissional STI Seguros. Daniela Moreira, acho que é você mesmo. Eu acho que é eu, deve ser, né? Tá lá, e tem outras pessoas curtindo. O Schroeder tá fazendo sucesso aí, né? Hoje o nosso dá uma descontraída aqui, faz parte, né? Porque nós estamos falando de uma situação que é tão pesada e é uma coisa muito séria, né? Que é o roubo de carga, um roubo como um todo, né? Seja um furto, qualquer coisa que pegue do outro, que surpreenda a pessoa, aquela coisa de você estacionar um carro num local, chega lá, nossa, a sensação é terrível. Nossa, eu deixei o carro aqui, vai ver se recolheram por quando não acabaram furtando teu carro. Ou quebraram o vidro do teu carro, levaram a bolsa, levaram alguma coisa, A sensação da gente é um negócio terrível. Então, falar em roubo, falar em furto, falar em criminalidade que atinge o cidadão, né, que ataca o cidadão, é pesado. E nós estamos hoje dentro dessa
desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, Calef. Como é que hoje impacta? Quanto se gasta em segurança preventiva, em tecnologia no Brasil? Você tem mais ou menos esse número? Não, eu não tenho esse dado porque esse dado ele não é nem preciso, né? Não Mas tem como mas são precisar. bilhões. São bilhões. E pior, no meu entendimento, não se faz o cálculo que é o mais prejudicial. As empresas, elas fazem o cálculo de quanto elas perderam venalmente, né? Então, assim, eu perdi a carga de telefones, beleza. Se eu fiz um pedido de carga de telefone, é porque eu tenho que repor aquilo no mercado, eu tenho um interesse em comercializar. Então, falando de alimentos, né? A gente sabe o quanto custa uma ponta de gôndola, ou quanto custa o espaço na gôndola. O fato da minha mercadoria ela não chegar e ela não ser colocada na gôndola, o supermercado vai me cobrar igual e vai repor outros produtos naquele meu espaço de gôndola. Ah, tem isso? Eu não sabia que o mercado Sim. cobrava a gôndola. Sim. Supermercado, ele além ele te compra, mas ele ganha muito mais de ti do que te paga, na verdade. Né? Porque ele vende espaço em ponta de gôndola, ele vende merchandising, então tem... Entendi. Nós chegamos no supermercado a ter o papel do cobrador de fornecedores. Né? Mas isso é outra esfera. Mas o que acontece? Quando o teu produto não chegou e tu não conseguisse colocar na gôndola, alguém supre aquele espaço. Então, quanto que é o que tu perdes em posicionamento de marca? Quanto tu perdes em deixar de aparecer na gôndola porque a tua mercadoria não chegou aonde deveria ter chegado, né? Então, esse cálculo ninguém consegue fazer, né? Porque ele é muito subjetivo. E no meu entendimento, uma pessoa que tem uma carga roubada, ela tem outros prejuízos que não são aquela perda daquele valor que ela pagou pela carga, que são muito maiores, né? E isso não é calculado quando o empresário toma a decisão de fazer um trabalho preventivo ou não. E eu vou dizer, quando tu me perguntas com relação às empresas terem cultura de prevenção, as empresas elas estão começando a se movimentar a querer fazer alguma coisa preventiva. Mas nós temos uma distorção no Brasil do que é ter prevenção. No Brasil eu subentendo que ter equipamentos, eu estou prevenido. Só que a determinação se é prevenido ou não, se é preventivo ou não, é quando eu começo a agir, né? Então, o fato de eu ter equipamentos que me alertam antes da ação do delinquente, isso é preventivo. O fato de eu ter equipamentos como o botão de pânico, para depois do episódio iniciar eu apertar um botão, isso é reativo. Então, não quer dizer que eu tendo o equipamento eu estou prevenido, né? Então, nós temos esse problema de miopia, na verdade, da nossa visão latino-americana com relação a riscos, que isso é a primeira coisa que a gente tem que corrigir, né? É essa cultura. Eu vou largar uma pergunta para os três aqui. Eu acho que os três já conviveram com... Por exemplo, existem no roubo de veículo ali, roubou o teu veículo e tal, e às vezes existe aquela negociação para devolver o veículo direto com o proprietário entende que eu vou pagar para não... pelo teu carro 3 mil, 4 mil, chega a 2 mil, paga para não se incomodar, aquele velho ditado, né? No roubo de carga, vem propor lá para o seguro paga? Faz esse resgate ou não? Não, Rogério. A seguradora não, a seguradora não. Agora, acontece muito, é normal, né? A quadrilha roubar, a quadrilha especializada, como o delegado falou, principalmente aquela que rouba a carga muito cara. O medicamento, uma carga lá de 400, 500 mil, ela tem o contato do diretor da distribuidora ou do fabricante de medicamento e diz assim, eu te devolvo a carga, mas tu me dá 100 mil, me deposita em tal conta, já tem... É toda uma operação fechada. Então, assim, tem um empresário que não vai avisar o delegado, não vai avisar a polícia, é como se fosse um sequestro de uma vítima, né? Não avisa que me paga, que eu te devolvo. Sim. A carga funciona assim também. Tem muitos casos. A gente teve um cliente no passado que preferiu não nos acionar, eu fiquei sabendo só depois, e ele negociou a carga com a quadrilha. Ele foi lá, a quadrilha pediu 10% do valor da carga, e ele pegou de volta a carga, e depois que a gente ficou sabendo. Agora a seguradora não faz isso, né? Porque daí foge dos valores da companhia de seguros, né? Delegado, então, você é altamente... tem um risco muito grande nessa negociação e retroalimenta, né?
Com certeza, né? Gera aquele que a gente fala do efeito repique, né? Faz uma vez, se pagou uma vez, vai pagar duas, vai pagar três, né? E a gente observa isso na carga e muitas vezes também eles subtraem a carga e fazem a extorsão no caminhão. Então, assim, ó, a carga não tem mais, mas o caminhão está aqui, se quiser ter o caminhão de volta, o caminhão às vezes com valor bastante elevado também, tem essa tentativa de extorsão com o caminhão também. Bom, no Vale dos Sinos estava tendo uma nova modalidade, a Polícia Civil conseguiu sufocar, que era para prevenir o teu sequestro. Olha, tia, é o seguinte, você pega a foto. Esse pessoal que gosta de botar tudo no Facebook. Aí o cara vem ali e faz assim, né? Ah, tá, tua filha estuda aqui, tu gosta de tal. Beleza. Seguinte, aí passa na frente da casa da criatura, faz um filmezinho no celular e diz, ó, 50 mil para não sequestrar a tua filha que estudar lá, para não... E tinha nego, olha, teve uma lista de 10 ali, começaram a pagar, até que um amigo meu me ligou e disse, cara, eu digo, peraí, velho, calma aí, não é assim, isso é fake. Seguinte, primeira coisa, tu vai falar com o delegado fulano de tal, o delegado vai te orientar. Orientação é da polícia, não é de vagabundo. Não, porque eu acho que eu vou... Aí a criatura já começa em desespero, porque eu conheço um fulano que conhece umas quadrilhas. Bom, aí é a tua conversa. A minha conversa com a polícia. Eu tenho 2 delegados, um da delegacia que é jurisdicional ao teu local aí, e tem um delegado da DEFREC, que é o delegado Zuco ali de São Leopoldo. Eu posso te colocar os 2 para te conversar com eles, para te orientar. Agora, se tu vai conversar com o vagabundo, então tu me esquece, tchau, tchau. Mas tu vê que ponto nós chegamos, porque eu escrevi um artigo que deve fazer uns 7, 8 anos já, onde eu entendia que a nossa sociedade ela não sustentava mais, não suportava mais o índice de criminalidade e nós estávamos indo para o olho por olho, dente por dente. E é isso que tu disseste. Chegou o ponto da pessoa pensar em falar com alguém que tem alguém conhecido para poder tentar fazer alguma coisa para poder se vingar. Então, isso é muito preocupante porque nesse ponto, quem hoje faz a justiça e quem hoje faz as leis não entende que nós já chegamos a esse ponto há muito tempo. Porque a sociedade ela não aceita mais. Nós estamos entrando hoje, há algum tempo atrás já, né, que as pessoas já não aceitam mais não reagir. A quantidade de ações de reação que nós passamos a ter, e temos filmadas hoje, né? O que eu recebo por dia, por WhatsApp, pessoas que fazem reação, que reagem e que... Então, isso está gerando uma reação e aumentando o grau de risco de morte na comunidade de uma maneira... Por quê? Porque ninguém mais sustenta. Né? E eu vejo que essa colocação que tu fizeste agora com relação a pagar para receber a carga, né? Seria é inadmissível. A pessoa ela pode ter sucesso, uma pessoa pode ter sucesso e muito rápido, mas logo depois, é o que o delegado disse, é o repique. Né? Tu cria um filho. A partir de então, tu vai começar a ter surpresa mensalmente. Aí tu já pagaste uma vez, já pagaste 2, já pagaste 3. Aí pela 10ª vez, aí tu vai procurar a polícia. Aí a polícia vai conseguir solucionar teu problema. Mas tu pagou 10 já. Né? Essa questão que tu colocasse agora no Vale dos Sinos ali, nós não temos crime de sequestro no Rio Grande do Sul. É praticamente inexistente. Nós vamos pegar em números estatísticos, o sequestro no Rio Grande do Sul é quase inexistente. Só que no Vale dos Sinos se construíram com quadrilhas de sequestro porque pegaram alguns empresários da região, ameaçaram que se eles fizessem contatos com a polícia, fariam alguma questão, ou matariam a família. Eles acabaram pagando resgate e muitos. Então eles construíram essa quadrilha. Até o momento que não suportaram mais, acabaram buscando a assessoria da polícia e a polícia conseguiu realmente praticamente eliminar essas quadrilhas que estavam agindo na região. Né? Até porque devendo do princípio, né, que o crime que cresce é aquele que dá certo. Sim. Né? Então, na medida que a extorsão mediante sequestro começa a funcionar, começa a ser um novo nicho criminal, né? Então, mais pessoas se sentem estimuladas a participar desse tipo de crime. Por isso que a gente sempre diz que pagar o resgate de um caminhão, é como tu disseste, é criar um filho, isso vai voltar. Porque se paga uma vez, vai pagar 2, vai pagar 3, é isso que o criminoso pensa. E a chantagem é sempre igual. Né? Ele nunca vai ter alguma vantagem. A chantagem vai ser sempre igual. O criminoso, olha, nós temos um filé aí. Pá. Aqui, ó. Só roubar um negocinho dele, ele vem com as coisinhas, pá. Fez uma vez, vai de novo. Fica com o dinheiro, não tem nem o trabalho de esconder carga, de desovar carga, não, pega o dinheiro limpo e bora. O Anderson Urbim
diz o seguinte, lá no Face. Rogério, pergunta ao Clayton quais são os equipamentos que as transportadoras têm exigência para instalação para proteger, né, a carga para que... Então, a gente faz um trabalho, eu costumo falar que o primeiro equipamento que veio para o Brasil, que foi importado, isso deve fazer 20, 22, 25 anos atrás. E de lá para cá a tecnologia vem avançando, justamente porque cresceu o roubo de carga, vem crescendo, e também a tecnologia tem que avançar no sentido de prevenir mais a carga. Como o delegado e o Calef sempre fala, não existe segurança 100%, né? Mas hoje se trabalha muito com equipamento híbrido, que é o equipamento que você tem a tecnologia tanto satelital como a tecnologia GPRS. Quer dizer, você perdeu o sinal do satélite, entra o sinal GPRS. Você trabalha hoje muito com isca, é o que a gente estava conversando com o delegado. Até se eu puder fazer uma parte, até é bom não Claro. falar muito, assim. Eu sei. Das estratégias da seguradora. Eu ia dizer, tem coisas eu acho que... Eu acho que a exigência hoje é bastante... Não, ela é muito forte, severa. dependendo sempre do valor da carga, do embarque, do tipo do produto sendo transportado, a seguradora começa a exigir um grau de proteção, aí você vem com escolta, dependendo do tipo de carga. Então, é tomando medidas preventivas para tentar bloquear e inibir, digamos, que o caminhão seja abordado, né? Então, assim, mas é aquela briga do mercado avançando para se proteger e as quadrilhas também especializadas tentando desativar o equipamento, né? É uma eterna busca de um pelo do outro, né? Na verdade, se implanta um sistema novo, os criminosos descobrem uma brecha, a partir dali se faz um novo sistema, descobre uma brecha, e assim a gente vai evoluindo cada vez. Por isso não é bom falar muito, né, de uma forma mais concreta do sistema, porque eles estão sempre tentando para nossa frente. Eu acho que é a mesma coisa de falar o número de policiais militares em determinado batalhão. Mas quantos policiais, o repórter pergunta para o coronel, quantos policiais o senhor tem hoje? Eu não vou lhe dizer, né? Se eu lhe dizer agora, eu vou dizer para todo mundo, o bandido também está vendo. Sim. Porque o bandido também trabalha com inteligência, o bandido muito. A gente estava falando há pouco, por exemplo, o motorista hoje para dirigir uma carreta, dependendo da tecnologia avançada que essa carreta tem, você tem que ser muito bom, tem que ter anos de estrada para pegar um caminhão e sair dirigindo. Então a quadrilha especializada, quando ela quer abordar um tipo de equipamento de veículo pesado, eles já têm um motorista especializado que já vende um histórico na estrada para sair, pegar aquela carreta e sair dirigindo. Então, assim, eles também vêm avançando muito forte. Instalador de rastreador, vai para uma oficina mecânica e aprender como se instala e desinstala. Então, eles estão com também a inteligência deles muito preparada. Exatamente. Eles têm não só essa inteligência de combater a tecnologia, Calef, mas também inteligência de levantamento. De informação? De levantamento de informação, horário que sai a carga, aí começa a tentar cooptar lá dentro da empresa, escuta aqui, meu irmão, tu me dá pra gente aí, tu vai receber isso. Então, é um cerco em cima desse tipo de crime que... Só que é isso que as empresas têm que ter consciência, que são tantas as frentes que podem, que o delinquente pode atuar, que ela tem que entender quais são todas essas frentes. Uma das coisas que a gente bate em riscos riscos desconhecidos são riscos assumidos. Não é porque eu desconheço, eu não quero ver isso porque isso me dá medo. Mas tu tá assumindo o risco, né? Então, no momento tu não queres. Mas até eu ia colocar uma coisa, Rogério, não é merchandising, mas tem um aplicativo que nós lançamos recentemente, que ele é gratuito. Qualquer pessoa pode baixar, chamado Bion, tá? Que é um aplicativo que qualquer cidadão pode ver uma situação suspeita, e nós temos uma parte de roubo de carga nele, onde a pessoa entra em segurança e ela bota alerta e ela informa uma situação suspeita. Então, se ela está passando numa via, ela está passando numa estrada, ela está passando em qualquer ambiente, ela vê aquela situação suspeita, ela pode alertar aquilo como suspeito de roubo de carga. E todo mundo que está no raio de 1 quilômetro recebe aquele alerta no seu telefone para poder informar. Então, tu tens a polícia, e isso é gratuito, eu estou falando porque não tem custo, ninguém baixa, a polícia pode baixar gratuitamente, o usuário pode baixar gratuitamente, e isso criar uma cadeia de comunicação entre comunidade, forças policiais, estados, municípios e segurança privada. Claro. Então, por quê? Porque isso é uma outra forma que a gente vê, que é a comunicação. Quantas vezes a gente vê as pessoas falando, para um motorista e ele diz, eu parei no posto,
eu vi aqueles caras, eu sentia uma situação suspeita, eu sabia que ele... Quantas vezes tu conversa com um caminhoneiro, ele te diz isso. E ele não tem como alertar, ele não tem como comunicar, ele não tem como informar. Então, essa é uma forma de poder utilizar uma ferramenta tecnológica a favor da comunidade, a favor do motorista, a favor da nossa sociedade. Tá, mas aí eu baixei isso aí, Caleb. Como é que vai verberar? O Bion, na verdade, a gente hoje já está... Nós lançamos ele faz menos de 60 dias, já tem mais de 20 mil usuários. No Brasil inteiro. Aí cria uma rede. Cria uma rede geral, é para toda a comunidade. Só que ela funciona em cima do raio de 1 quilômetro, né? Aonde tu estiveres e tu postares, todo mundo que está naquele raio de 1 quilômetro recebe uma informação. Claro que a pessoa que tenha o aplicativo no seu telefone. Claro. Né? Então, é uma rede interna de comunicação através da ferramenta. Bion. 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 App Bion, em qualquer rede. B-E-O-N. B-E espaço O-N. Ué, eu acho que todas as ferramentas que ajudem a trazer uma informação preventiva ou que até ajudem a polícia né, delegado, são bem-vindos. Né? São bem-vindos, sem dúvida, até principalmente nesse caso, né, de algo acontecendo para a Brigada Militar, né, que é quem faz essa repressão instantânea, geralmente. Sim. É importante, a gente muitas vezes lida com a dificuldade da informação, da velocidade da informação, né? Então, às vezes chega uma informação para nós, a carga foi subtraída, deu um alerta de jammer, tem uma isca, né, pontuando, só que isso chega com 20 minutos de delay, né? Pô, em 20 minutos o cara andou, sabe-se lá quantos quilômetros e já se perdeu, né? Então, a velocidade da informação é uma coisa que certamente tem que ser trabalhada para melhorar essa ação conjunta, né? Entre as empresas e os órgãos públicos para possibilitar uma melhor repressão do crime. Nós já temos em outros aspectos, outras evoluções, por exemplo, nós temos hoje os grupos de WhatsApp de policiamento comunitário da Brigada Militar, né? Que visa buscar essa questão preventiva. O Bion, na verdade, ele tem uma área de chat, onde tu migra esse grupo de WhatsApp para dentro do Bion, utilizando aquele chat daquelas pessoas daquela comunidade. Então, porque qualquer pessoa aqui da tua comunidade... O WhatsApp, o que acontece? Quando tu posta alguma questão, tu tem que ir lá e ler se aconteceu alguma coisa dentro daquele histórico de informação. Certo. No chat do Bion, tu não precisa... No momento que a pessoa posta, tu sabe quem postou e o que postou. E rapidamente tu tem essa informação, é um pouquinho diferente. Bom, um amigo meu estava na BR-116 usando o Cinep Cidadão, né? Ele viu um carro suspeito, um carro tentando entrar, eu não me lembro o nome do veículo. Ele puxou o Cinep Cidadão, colocou a placa, ele tinha acabado, já estava no sistema, tinha acabado de ser roubado, ele levou até um susto, disse, cara, me acelerou o coração. Só que ele foi acompanhando ao longe, ligou para a brigada, porque a Polícia Rodoviária Federal ele não conseguiu. E a brigada de Sapucaí abordou e era o ladrão, o outro que faz leva o carro, não era o... Então, assim, para ver como se a gente estiver conectado e a gente quiser ajudar a polícia em toda essa questão, a gente ajuda. Então, se vier um aplicativo, vou baixar depois. Bion, vou baixar, quero estar conectado. Eu gosto de ajudar, de fazer toda essa questão. Bom, nós estamos chegando nos últimos 5 minutos, né, finais do nosso programa. Eu vou passar a palavra para cada um. Falamos hoje aqui sobre roubo de cargas. E eu vou passar agora a palavra, começar com o delegado Alexandre Fleck para as suas considerações finais, doutor. Eu acho que o debate foi bom, a gente trouxe muitas informações aqui atinente de roubo de carga. Eu acho que o que se tira daqui, até por tudo que foi falado, é aquilo que nós já tínhamos falado no início do programa. O enfrentamento ao roubo de carga é muito complexo. Nós vamos passar por uma esfera de diversas camadas, diversos tipos de enfrentamento, para ter, talvez, um resultado um pouco mais positivo. Que vai desde o gerenciamento de risco, vai o enfrentamento daqueles que roubam, vai a punição adequada daqueles que são descobertos, vai de uma cultura de não comprar coisa sem nota fiscal, abaixo do preço, né? Um trabalho melhor até de fabricantes, como a gente estava conversando um pouco antes do programa, né? Para identificação de lote, né? Para chegarmos no local, conseguimos identificar uma carga roubada. Então, são várias etapas de uma cadeia que tem que ser enfrentada simultaneamente para que a gente tenha um resultado melhor no final mesmo. Clayton Schroeder, diretor da STI, Corretora de Seguros. Bom, Rogério, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que, como diz o delegado, nosso debate aqui ele é um assunto muito bom, no sentido de tentar passar uma informação de como que está o mercado, né?
A gente na defesa e aí no investimento para tentar prevenir mais o roubo de carga, que a gente sabe que ele é um tópico aí que bem agravante, né? É realmente passar a informação para o empresário, para o dono da transportadora, que é esse que é contratado pelo fabricante, a ele cada vez mais fazer uma seleção melhor do motorista, do funcionário, das pessoas que ele traz para dentro do seu negócio, porque como a gente falou antes com o delegado, com o Calef, o roubo de carga a gente sabe que está comprovado, 90% dos casos é informação privilegiada, então cuidar cada vez mais com o tipo do funcionário que tu está trazendo para dentro da tua empresa, quem tu está botando na estrada. Eu costumo falar, não é só um item ali, um caminhão que está na mão dele, é uma carga de alto valor, né? Buscar rotas alternadas, buscar investimento em equipamentos, né? Conversar mais com quem, Calef, na questão do trabalho de orientação, nós como corretores, então assim, buscar mais se especializar na informação que pode ser passada e não simplesmente ficar muito preso. Não, eu tenho que levar carga, tenho que entregar, mas a que preço isso custa, né? Realmente abrir mais um pouco, vamos conhecer um pouco mais, e é isso que a gente tenta passar para o empresário, né? Então é investir, porque infelizmente não vai, né, Rogério? Esse número aí reduziu daqui um pouco, mas vamos tentar estancar esse problema no Brasil, né? Gustavo Calef, especialista em segurança e diretor da Esquadra. Bom, Rogério, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, eu acho que esse time aqui é um time excelente para a gente poder debater. Eu acho que todo mundo que mergulha dentro do assunto diariamente, né, é uma questão importante. Mas eu te confesso que eu acabo esse programa triste. Fazem 20 anos que eu estou nesse mercado, fazem 20 anos que eu estudo o tema, fazem 20 anos que eu ajudo empresas, e fazem 20 anos que eu continuo dizendo que o problema vai continuar crescendo, né? E eu não sei até quando nós vamos chegar que as pessoas vão entender que realmente elas precisam assumir a responsabilidade, né? Essa é uma questão que nós temos que entender no Brasil, que essa responsabilidade ela é nossa como brasileiros. Então não adianta jogar o problema para cima do Estado, não adianta jogar o problema para cima do vizinho, não adianta jogar o problema para cima do outro. Primeiro assume, o problema hoje ele é nosso, ele é teu. Quem vai ser impactado és tu mesmo. Então assim, e infelizmente não é o ideal, mas não é assim nos Estados Unidos, não é assim no Canadá, concordo plenamente, a alternativa que tem é pegar um avião e morar lá, se tu quer morar como é nos Estados Unidos. No Brasil a realidade é essa. Né? Então vamos enxergar a realidade do jeito que ela é, para a gente poder tentar fazer o que o Clayton acabou de dizer, estancar. Porque se a gente parar do jeito que tá um horror, mas tá ótimo, né? Se parar de crescer, já ajudou muito. O problema é que a gente não consegue fazer no Brasil com que a coisa pare de crescer, infelizmente. Ok, e com isso nós vamos encerrando aqui o Cruzando as Conversas de hoje. Eu agradeço a minha equipe técnica, que está lá no Twitter, no Master, meus colegas câmeras que estiveram aqui fazendo o meu trabalho, meu produtor Everton Calbar, né, que produziu e convidou nossos convidados. E eu tenho certeza que você, telespectador e telespectadora, como eu, também aprendeu muito nessa noite, mais coisas. Esse é o legal desse programa. Além de trazer informações, a gente aprende cada vez mais. Ficamos por aqui. Eu estou amanhã, às 11 da manhã, convido você a assistir no Rio Grande em Movimento. E o Cruzando as Conversas volta amanhã também com novos assuntos para você. Uma boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.